Fala galera bonita, vamos falar hoje sobre Oficina G3 aí, analisar os detalhes aí que aconteceram na entrevista Oficina G3 aí no Inteligência Limitada, né, ali com o Vilela, e saiu muita coisa interessante, né? Os caras soltaram algumas aí que eu peguei no ar e vou trazer para vocês aqui detalhadamente, né, algumas questões aí que eu peguei. Agora é o seguinte, as questões que eu trago aqui são vistas de uma perspectiva aí diferente, beleza? Os caras falaram de que nas antigas eram inspirados Metallica, no Pantera, os caras disseram que assistiam shows do System of a Down, ou seja, coisa que na época, se você dissesse que ouvia Metallica, por exemplo, na época, você era banido, meu amigo, da igreja, né? Ainda hoje em algumas igrejas, né? O pessoal ainda se escandaliza com muitas coisas desse tipo, né? E os caras hoje estão abrindo o verbo aí e dizendo realmente tudo que acontecia, beleza? Vamos chamar logo a vinheta, deixar a conversa fiada aqui em 3, 2, 1, vai lá! Sei lá, tipo, as nossas referências de rock. De rock, sei lá, Metallica. Na minha época era Whitesnake. Deep Purple. E por aí vai. Daquela época, né? Mas ao longo do tempo a gente sempre vai mudando, né? A gente vai agregando. Pessoal, Oficina G3 no Inteligência Limitada aí, os caras deram uma entrevista lá muito boa, né? Muito divertido, eu assisti toda aqui para poder fazer esse vídeo. E de início os caras chegaram ali dando um presente ali ao Vilela, que é o relógio original ali, de onde foi tirado as fotos do CD O Tempo, né? Então os caras trouxeram ali o relógio da época, né? Eram dois relógios, né? Jean tava com um, Juninho parece que tava com outro. Então o Juninho trouxe dele, Jean disse também que perdeu o dele, não sabe aonde colocou, por isso também que não trouxe, beleza? Esse aqui tem história, velho. É um da banda bem interessante. Da banda bem interessante. Esse é louco, velho. Até tem um lado meu assim que ele quer tá e o outro tá assim, ó, não. Brincadeira. Cara, isso aqui é o relógio que a gente usou, um dos relógios que nós usamos na gravação, na foto da capa do CD O Tempo. 2000. 2000. Ano de 2000. Faz tempo, hein? Mas tinha os ponteiros ainda. Tinha. É isso que eu ia falar. Por isso que ele era inútil. Ele tá bem inútil agora. Pessoal, Juninho e Jean e Luffy, né? Luffy mora em Los Angeles, né? Os caras moram nos Estados Unidos. Só Duca Tambasco que realmente ficou aqui no Brasil, né? Apoiando aí o PT, né? O pai dos pobres. E realmente acabou ficando aqui no Brasil, beleza? Mas eu acho que isso não tem nada a ver. Os caras explicam aí, pessoal, que na época a música gospel, né? Quando eles surgiram lá, começo dos anos 90, né? A música gospel, ela era muito... Não era gospel, na verdade, quem trouxe esse nome foi o apóstolo Estevão Hernandes ali, com a Renascer em Cristo e SOS da Vida. Mas a música gospel, evangélica, vamos dizer assim, na época, não era tão popular quanto hoje, né? As bandas realmente batalharam muito pra chegar nesse nível aí. Traz esses encapetados aí pra tocar na minha igreja, daí beleza. Daí o cara não queria nem ver a gente. Daí beleza, daí a gente foi pra beleza, né? Os jovens da igreja chamaram a gente, o pastor não quer nem saber da gente, tá achando que a gente é um bando de capeta, tá bom, vamos aí. Daí, cara, a gente tem um momento que a gente sempre faz assim, ó, antes de tocar, vamos orar um pouco aqui, entregar esse momento pra Deus e tal. Daí a gente tava uma salinha reservada e a gente tava orando. E alguém abriu a porta, a gente tava até de olho fechado e a gente nem viu nada. Abriu a porta, abriu e fechou, a gente ouviu o abrir e fechar da porta. Subimos, tocamos, não sei o que. Daí a gente tava orando, né? A gente tava orando. Isso. Daí, no dado momento, o pastor lá da igreja, ele pediu a palavra assim, falou assim, ó, queria falar uma coisa aqui, pedir desculpa pra esses meninos, né? Já, na época a gente era um pouquinho mais menino, né? Meninos. Daí ele falou assim, ó, eu fui o primeiro cara contra vocês virem aqui, mas eu quebrei minha cara porque eu vi que vocês têm compromisso e verdade naquilo que vocês fazem. E aí, pessoal, pra música gospel chegar ao que é hoje, né? Muitas pessoas tiveram que apanhar realmente nas costas. E a Oficina G3 foi uma dessas bandas aí que eram chamadas de endemoniados, né? Que rock era do diabo, né? E que eram uns encapetados e tal. E eles contam aí algumas histórias sobre isso. E aí foi abordado um tema, né? Sobre pessoas endemoniadas e tal. E eu achei interessante essa parte aí. Que Juninho Afran diz que o pior demônio é aquele demônio mais quieto, né? Que ele age mais quieto e tal. Não é aquele que se expressa ali na hora e tal.
E aí eles até falam que expulsaram demônios, né? O Juninho e o Valtão ali. Ficaram ali na igreja até perto de meia-noite ou mais de meia-noite. Veja aí nessa conversa. E, cara, assustador, velho. Ela tava... E no meio do... Enquanto você tava tocando? Sim, a gente tava tocando. Aí a gente pegou, levou ela lá pra salinha e a gente continuou tocando. Acabou. Aí a gente chegou lá, a gente tava revezando, velho. Pra mandar os capeta embora. Que tinha tanto que foi fazendo fila. Sério? Sério, velho. Não tô brincando, não. E aí, ela... Até que horas, o Valtão? Quase meia-noite. Quase meia-noite, velho. E era muito louco, porque a pessoa acha que isso é piada, mas não é. Ela falava assim, gente, me ajuda. Aí vinha cheiro de pinga com aquele vozeirão. Daqui a pouco, aí a gente mandava mais... A gente não, né, cara? É o nome de Jesus que tem autoridade. Aí saía... E ela, gente, socorro. Daqui a pouco vinha mais um. E aí, socorro, vinha mais um. Pessoal, na gravação do primeiro LP, né, o primeiro disco aí da Oficina G3, os caras contam uma história bem engraçada e interessante, que o Túlio Regis, né, falecido já aí, ele tava lá no palco, né, e o cara tem avisado a ele, olha, tem umas lâmpadas aqui, cuidado pra não quebrar. E o Túlio Regis, naquele pula-pula, naquela doidiça dele ali, acabou pisando aí umas 3 lâmpadas e quebrou, e disse que foi um barulho solar que... E esse cara começou a reclamar lá com eles, e até o áudio, ele disse que dá pra ouvir na gravação do primeiro LP. O cara das luzes avisou, cara, por favor, ó. Cuidado, que tem um monte de spot no chão. Aí o cara... Desligou as luzes? Não, ele quebrou, ele pisou numas 3 lá. Apagou. Aí o técnico vem e começa a xingar ele. Falei pra você, papai. E se você abrir o áudio bem alto... Aparece o cara. Você escuta o cara xingando descascando o outro. E aí, galera, teve uma coisa que eu não sabia, que o Juninho, ele tocava antes em outra banda, né? Outra banda que se chamava Estação Céu, né? Então, a união dessa banda com outra aí foi que formou a Oficina G3. Veja aí nesse áudio aí. O G3 era uma somatória do Cristo Salva com Estação Céu. Tinham 2 bandas. Aí pegava um pedacinho de uma, um pedacinho da outra, juntava e virava o G3. Então, a Oficina G3 tem muita história, e os caras contaram também essa questão do Danilo Gentili, né? Estava no SOS da Vida e o Danilo Gentili entrou lá para protestar, porque estava sendo cobrado, né? Antigamente o SOS da Vida era gratuito, né? A entrada. E aí começaram a cobrar e o Danilo Gentili entrou com uma faixa lá protestando. Veja aí o que foi que os caras disseram. O SOS da Vida foi um evento, assim, ainda, marcante, eu acho que é um dos maiores ainda sim, que aconteceram, acho que no Globo, né, de música cristã. A gente lotou o Pacaembu, enfim, era um evento gigantesco. E eram gratuitos, as primeiras versões, 2 vezes no Ibirapuera, no Pacaembu, totalmente free. E aí começaram a cobrar. Eu não lembro se era muito, não era nem muito caro, era uma coisa assim do tipo, você dá uma grana e traz um quilo de alimento e tal. E aí esses caras apareceram, tipo... Protestando. Levantaram a faixa lá na hora que o Danilo Gentili tava no rolê. Chegou e pra falar, sejam bem-vindos, é o SOS da Vida, não sei o que. Os caras levantaram a faixa no começo, e a faixa dizia assim, agora a gente tem que pagar pra poder... Não, SOS da Vida, cifrão. Não, mas não tinha, Valda, tinha uma frase... Não, acho que era só isso. Eram 2 cifrões. Na verdade, a faixa era assim, o cifrão era SOS da Vida, né? O cifrão, uma moeda de R$20, que era o valor da entrada, e o outro cifrão. A SOS da Vida, as almas pagam para ser salvas. Tinha isso, ó. As almas pagam para ser salvas. Nossa. Quando ele levantou, o Estevão mandou, tira daí, abaixa, solta, não sei o que. E os caras, vai vir aqui, ó. Vem tirar, vem. Gentili já causando. Olha. Outra história engraçada, pessoal, é que tinha um segurança aí que pegava no pé do Jean toda vez que o Jean ia tocar lá, o Oficina G3 ia tocar. Então ela barrava Jean, dizendo que ele não era da banda toda vez, e ele acabou ficando com raiva dessa menina. Veja só aí. Tem uma história, né? Teve isso aí, que toda vez que eu entrei no G3, final de 95, começo de 96, toda vez que a gente ia tocar lá na igreja, nesse evento, na segunda-feira tinha uma menina que era segurança, ela me barrava. Onde você vai? Aí eu. De novo. Eu vou tocar com a banda. Não, você não conheço você não é da oficina. Eu falei, tá bom, então eu fico aqui, eu vou sentar aqui, vou ficar aqui, não quero nem saber. Porque eu não aguentava mais toda segunda que a gente tocava na mulher. Não, você não pode entrar. Eu falei, meu Deus! O que eu fiz pra merecer isso toda vez? É aquele pessoal que é segurança, que parece que veste a jaqueta e fala assim, agora eu sou autoridade. Exato. Só faz se eu deixar. Posso contar uma coisa interessante que foi dita aí pelo Jean Carlos, é que os melhores eventos, os eventos mais esperados, na verdade são os piores, né? Que sempre acontece uma coisa ou outra ali que dá errado, né? Enquanto nesses eventos gigantes que a gente participava, você não passava som. Quando você subia, eu me lembro,
180 mil pessoas no Maracanã. A gente tinha acabado de entrar na MK, a gravadora no Rio. Eu acho que a gente pela primeira vez sentiu o que um jogador sente. Porque os caras estavam, oficina, aquele negócio. Aí eu, cara, esse evento vai ser da hora, não sei o quê. Quando eu meto a mão no piano, faz invertida. O piano ficava... E eu tentando, tipo assim, uns 10 holds assim do lado do palco, que eu, faz invertida! Foi esse cara, faz invertida! Não! Isso aí! Não! Eu conheço essa música! Faz invertida! Eu toquei. O que é faz invertida? É quando você tem, por exemplo, porque o teclado é LR, a gente liga LR. Sim. E às vezes né? São dois canais. E às vezes os cabos eles estão ligados invertidos. Por algum motivo inverteram. Aí quando você vai tocar, você não escuta o som normal. É como se ele ficasse. Cancelou. E eu tocando, e eu, meu Deus do céu, ninguém vai me socorrer. Eu toquei o show inteiro desse jeito. Desse jeito. A minha frustração, eu terminei de tocar e falei, cara, que triste, mano. Já o Duca Tambasco falou aí que nas antigas, né, eles ficavam esperando ali, os caras esperando ali um evento que acontecia na Renascença em Cristo, né? Que pra eles era como se fosse o Rock in Rio ali na época. E eu achei interessante que ele disse que foram liberadas 5 músicas pra eles. E quando chegaram no final da segunda música, o apóstolo Esteve Hernandes chegou cortando ele ali e tudo. Ele ficou com raiva, desceu pro camarim. E veja só a resenha que ele disse aí. Eu sei que eu fiquei tão cara, mas tão louco assim, eu chorava, assim, eu desci, eu chorava, fui pro camarim chorando assim, daí eu baixei minha calça, fiquei de cueca, eu vou subir lá de cueca, cara, eu vou dar o cara... E essa cena ia ser demais, ia ser, né? imagina tipo, isso aí. passando de cueca hacia atrás, né? Ia ser tipo... Pastor Hernandes aqui, ele... Não, os caras iam me ver e falar, o cara é fã do Flea, do Red Hot Chili Peppers. Mas daí o Abud me segurou lá e eu... Pessoal, além de muitas outras histórias aí, o Oficina G3 com certeza, né, tem muitos frutos, né? Muitas pessoas foram convertidas, né? Inclusive eles contam aí várias coisas, não vou botar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas o que eu achei interessante é o pessoal que foram assaltar, né, no show, pessoal armado e tudo, e de repente se converteram no show, colocaram as armas ali e foram pedindo oração. Achei muito interessante. Se você não assistiu essa entrevista, vai lá conferir, lá no Inteligência Limitada, né? Com o Vilela, muito boa. Com certeza você vai se descontrair bastante. Muito obrigado, pessoal, pela sua audiência, pela sua presença aqui no canal Templos e Ruínas. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Curte o vídeo aí, compartilha com teu amigo que gosta de rock and roll. Chama a vinheta aí em 3, 2, 1, vai lá.